seu lugar. Eu quero falar nessa noite sobre os pioneiros do jejum e oração. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: os pioneiros do jejum e oração. E eu botei a foto de alguns aqui profeticamente. A irmã Sabrina, que está frequentando a nossa igreja. Flavinho, a Vívia, Josélia, Alex. E uma igreja adorando a Deus, porque eu creio que nós somos uma igreja de oração em nome de Jesus. Amém? Mas eu queria que você tomasse nota. A primeira coisa que eu quero dividir com você é que onde existe oração e jejum, existe vitória no meio das dificuldades. E não é por acaso que a gente está aqui nesse dia de hoje, sabe, um dia difícil para alguns, um dia de luta para outros, mas você está aqui no meio das dificuldades. E eu quero dizer para você, a sua oração e o seu jejum pode mudar situações à tua volta, pode mudar cenários que estejam à tua volta. Eu confesso que, assim, eu e Cristiane vivemos muitos resultados de oração e jejum no meio dos nossos dias maus e difíceis. Passamos por alguns dias maus e difíceis. E assim, eu estava aqui ontem na igreja, eu vim trazer alguns utensílios aqui da igreja. Eu e o Rafael estava aqui também. A gente veio ver a questão do telão aqui, estava tendo alguma dificuldade. E aí acabamos de fazer o serviço, eu sentei com ele. E eu falei, agora tá bom, né? Cadeira boa para sentar. O ar-condicionado estava ligado. Eu falei, ar-condicionado gelando. Ele, o senhor já passou uns perrengues, né? Falei, vários. Agora tem banheiro à vontade, tem cadeira, tem ar-condicionado, irmão. Tem estrutura um pouco melhor. Ainda não é a melhor. A gente vai chegar lá em nome de Jesus. O seu amém diz que você não acredita, mas eu creio. A gente vai chegar lá em nome de Jesus. A gente tem pedreiro, marceneiro, eletricista. O homem é multi. Assim, a gente está fazendo um projeto para a vida dele, Rosana. Falta um ano e pouquinho para ele se aposentar e a gente tá preparando uma empresa para ele ser o cara da empresa. Porque o homem faz tudo. A gente tem serralheiro na igreja, tem lanterneiro, tem tudo aqui nessa casa. Mas a gente passou por um momento, eu comecei a contar para o Rafael Cristiane. Ele, como é que era isso e aquilo? Eu falei, então, eu e a pastora, a gente varria o chão da igreja. O chão da igreja era aquele contrapiso grosso, não tinha nem piso. A gente molhava e a Cristiane vinha varrendo, mesmo assim subia aquela poeira. Quando ela acabava de varrer, eu ia colocando as cadeiras. Quando eu acabava de colocar as cadeiras, ela vinha passando pano, porque a cadeira ficava cheia de sujeira de cimento. Enquanto ela ia passando pano, eu ligava o som da igreja todo, porque o som todo culto a gente montava e desmontava o som. Eu pegava as caixas de som nas costas. Inclusive era essa caixa de som mesmo. A bendita está com a gente até hoje. Eu pegava essas caixas de som nas costas, botava no lugar, ligava a mesa, esticava os cabos, estava tudo pronto. Enquanto eu estava montando o som, ela ia para o único banheiro. Não tinha banheiro feminino e masculino, era um único banheiro que tanto homens quanto mulheres usavam e era o nosso banheiro do dia a dia. A Cristiane sentava naquele vaso com uma alegria tão grande, irmão. Ela tinha uma satisfação quando ela ia fazer a necessidade dela. Ela chegava a sair chorando do banheiro. Eu falei, o que foi? Está com prisão de ventre? Ela falou, não aguento sentar nesse vaso. Não é o meu vaso. Eu falei, mas é esse que a gente tem que usar agora. Ele falou, é isso tudo, pastor? Eu falei, mais um pouco. Não tinha esse ar-condicionado geladinho aqui. Ele falou, pastor. Eu falei, teve uma vez que a gente dormia num quartinho, né, Cristiane? Tava um calor, mas um calor. É tão grande, irmão, e eu não consigo dormir no calor. Eu falei, Cristiane, não estou aguentando. Eu ia no banheiro da igreja, me molhava todo, voltava para a cama todo molhado, deitava. A gente tinha um ventilador desse tamanho aqui. Não saía vento nenhum, esquentava o quarto todo, irmão. Eu falei, Cristiane, não estou aguentando. Peguei esses ventiladores aqui que não estavam instalados. Eu falei, Cristiane, já sei, tive uma ideia. Vou lá dentro do templo, vou pegar o ventilador que está guardado e vou ligar. Ela falou, Júnior, não faz besteira não. Eu falei, confia em mim, mulher. Sou o cara.
Irmão, liguei, aí ficou aquele tufão dentro do quarto. Falei, agora a gente vai dormir. Quando eu deitei na cama, começou aquele barulho de curto, um cheiro de queimado. Ela, ai amor, a gente vai morrer. Eu falei, calma, fica calma. Desliguei tudo, não consegui mais dormir, porque o cheiro de queimado no quarto. Eu pensando, cara, vai pegar fogo qualquer hora dessa. Pastor, foi um tempo muito ruim, mas foi o tempo que a gente mais orava e mais jejuava. Foi o tempo da nossa maior devoção. Foi o tempo da gente ter experiências com Deus assim, que algumas eu guardo só para mim, edificam a minha fé, me fortaleceram para chegar até aqui o dia de hoje. Outras a gente até compartilha. Algumas são, pastor, por que o senhor não fala? Porque são tão pessoais. Sabe, são momentos tão pessoais, de vitórias que a gente teve tão grandes na nossa jornada. E foi um tempo onde nós só sabíamos fazer uma coisa: orar e jejuar. Oração e jejum. E eu quero dizer para você que entrou aqui, está vivendo no meio de uma luta, de um deserto, de uma situação difícil. Eu quero dizer para você nessa noite de hoje, a oração e o jejum é o caminho para você começar a experimentar de um tempo de vitória na sua vida. Olhe para o seu vizinho e diz assim: oração e jejum é o caminho que vai abrir uma porta de vitória no meio das tuas dificuldades. E falar de dificuldades e pioneiros da oração me faz lembrar de uma mulher, uma jovenzinha hebreia que é levada cativa como prisioneira. E essa jovem, ela vai parar na cidadela de Suzã e tem o primeiro concurso de Miss Universo, e o tio dela empurra ela para ela se candidatar. O nome dela era Radassa, e aí depois mudam o nome dela para Esther. E ela se candidata, e aquela menina só tinha uma coisa: ela tinha presença de Deus na vida dela. E eu quero dizer para você que não falte presença de Deus na sua vida, que não falte presença de Deus na sua casa, que na mesa da tua casa, irmão, pode ter o pão com manteiga e o cafezinho preto simples, mas que tenha, sabe o que? Presença de Deus na sua casa, que tenha presença de Deus no teu quarto, no quarto do casal, que tenha presença de Deus na sala da casa, que tenha presença de Deus na vida dos teus filhos. Você recebe isso em nome de Jesus. Aquela jovenzinha cheia da presença de Deus, quando chegou a vez dela, diz a Bíblia, chegando a vez de Esther. E eu quero e entendo esse princípio, que o tempo, nosso relógio, ou melhor, o relógio de Deus, uma hora vai chamar a minha senha, uma hora vai chegar a minha vez, uma hora vai chegar o meu dia. Eu não sei o teu, eu sei de uma coisa: eu sei que quando Deus decide chamar, Ele reúne todo mundo, amigos, inimigos, gente que torceu contra, gente que apoiou, gente que atrapalhou. Deus reúne a turma toda e prepara uma mesa e diz: hoje é dia de honrar alguém. E eu quero te dizer que o teu dia vai chegar, mas isso é para quem crê. Pastor, isso é para todo mundo? Não, é para quem crê. É para aqueles que creem. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que os sinais acompanham os que creem. Sinal não acompanha para quem duvida. Sinal não acompanha, sabe, para quem está fazendo testes. Escuta, Deus não é para ser testado, Deus é para ser vivido. O grande problema é que tem gente que está testando. Não, eu vou ver se vai dar certo. Fica vendo aí. Não vai acontecer nada com você. Mas se você crer, eu quero dizer para você, você vai começar a ver no meio das tuas dificuldades vitórias de Deus se manifestando. E essa moça, Esther, ela foi uma das pioneiras do jejum. Esther capítulo 4, verso 16, diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais. Por quanto tempo? 3 dias, nem de noite e nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei, ainda que contra a lei
se perecer. Que mulher valente. Que mulher capaz que chega. Escuta, ela está indo contra a lei. Que lei é essa? Pastor, Deus não é contra a lei. Não, existia uma lei que só podia chegar na sala do rei quem fosse convidado. E aquele que entrasse sem um convite do rei, a sentença era morte. E a única maneira de cancelar aquele decreto de morte é quando o rei pegava o seu cetro e estendia o cetro sobre a pessoa, apontando: eu estou liberando essa pessoa do decreto que foi estabelecido. E essa jovenzinha, ela tinha sido escolhida para ser esposa do rei chamado Artaxerxes. E ela decide jejuar porque o seu tio, que está do lado de fora do palácio, diz assim: Esther, saiu um decreto aonde vai exterminar todos os do nosso povo. Todo judeu vai morrer. Faça alguma coisa, porque pode ser que Deus te colocou aí para essa finalidade. E eu quero dizer, Deus te colocou lá naquele trabalho onde você está por causa de uma finalidade. Deus te colocou na casa onde você mora por uma finalidade, por um propósito. Deus me colocou na rua onde eu estou morando hoje, porque tem um propósito de Deus ali naquele lugar. E quando eu cumprir o propósito de Deus, Ele vai me tirar dali e vai me levar para outro lugar. Escuta, aonde você está é porque Deus tem um propósito. Você está nessa igreja porque Deus tem um propósito. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Esther compreende: eu estou aqui por causa de um propósito. Então ela reúne a turma e diz assim: jejuem por mim. E ela fala de um jejum bíblico. Pastor, qual é o jejum bíblico? É o jejum de Esther. 3 dias e 3 noites sem comer e sem bebida, nem comida e nem água. 3 dias. Segundo a medicina, se passar de 3 dias sem água, seu corpo não vai suportar. Mas até 3 dias, e a Bíblia é tão perfeita que conecta com a ciência. Até 3 dias o seu corpo resiste ficar sem água. E diz a Bíblia que ela diz assim: eu vou ter com o rei, ainda que contra a lei, e se perecer. Só que quando ela entra na sala do rei, o rei, quando olha, os caras já estavam prontos já para fazer a execução, mas o rei estende sobre ela o cetro e diz: você pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar até a metade do meu reino. Escuta, resultado de uma vida de jejum é que a gente vai acessar coisas que antes a gente não acessava. Você quer começar a acessar coisas que antes você não tinha acesso? Sabe, coisas que você olhava de longe: eu queria tanto experimentar disso, eu queria tanto essa unção, eu queria tanto esse resultado, eu queria tanto a resposta de Deus disso ou daquilo. Escuta, comece a orar e jejuar e você vai começar a ver os milagres de Deus acontecendo. Segundo pioneiro da oração é uma senhora de idade, 84 anos. O nome dela, Ana. Lucas capítulo 2, verso 36 e 37 diz: havia uma profetisa chamada Ana. A Ana está aqui hoje? Tá não, está com medo. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava, o que ela fazia? Não deixava o templo, mas adorava noite e dia, fazendo 2 coisas: jejuando e orando. Todo dia essa senhora, ela estava no templo, ela estava em jejum, ela estava em oração. Eu quero me reportar a você que já tem uma idade um pouco mais avançada, que é já mais amadurecido, que já experimentou de tantas outras coisas. Eu quero dizer para você: sua história ainda não acabou. Porque às vezes a gente olha para essas jovenzinhas aqui, hoje elas estão tudo de azul, parecem as esmorfetes. Sabe, a gente olha para os rapazes, a gente olha para uma igreja mais jovem chegando, e a gente tem a tendência de, burlar, de trazer ao nosso coração algumas informações que não são verdade, dizendo assim: o meu tempo já acabou. Agora é a vez dos novos, agora é a vez dos mais novos atuarem. Eu quero dizer para você:
O que será dos mais novos se não tiver os mais velhos para que os oriente? O que será dessa nova geração que tem muita força, mas eles não têm direção e eles precisam dos mais velhos para dizer: olha, usa a tua força nesse caminho aqui, você vai ser bem sucedido. Agora escuta, essa turma, sabe, mais experimentada, essa turma, eu não quero chamar de idosos, porque essa palavra idoso, sabe, traz uma conotação de que eu estou no fim e eu só estou esperando a morte. Mas essa mulher, todos os dias ela ia ao templo fazer duas coisas: jejuar e orar. Olha, irmã Lúcia, a senhora, sabe, as suas pernas não têm mais a força da juventude, mas a sua cabeça está ótima. A senhora pode orar e jejuar pelo pastor, pela pastora, por essa juventude que está aqui. Você, sabe, irmã Beatriz, a senhora pode orar e jejuar pelo pastor, pelos líderes de célula e por essa juventude que está aqui. Você mais idoso, você salinha. Olha, foi mais forte que eu, foi mais forte. Você, Salinho, pode orar. Número 1, Esther. Número 2, a Ana. Número 3, Atos, capítulo de número 10, verso 30, vai falar de um homem que nem crente era. O cara não era judeu. O cara nunca tinha frequentado um culto, nunca tinha participado de um discipulado com Jesus. Mas o cara fazia, sabe o quê? Orava e dava esmolas. Verso 30 diz assim: Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a essa hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou das suas esmolas. Escuta, que Deus levante os Cornélios no dia de hoje, que Deus levante homens como Cornélio. A Bíblia diz que esse cara estava 4 dias atrás num tempo de oração na sua casa. De repente, 3 horas da tarde, um homem com uma vestimenta resplandecente aparece diante dele e diz assim: Salinho, eu ouvi tuas orações. Eu ouvi tuas orações. Pensa, Júnior, você está lá na sua loja 3 horas da tarde orando, falando: Deus abençoa. De repente, eu ouvi tuas orações, Júnior. Eu ouvi suas orações, Fabiano. Eu ouvi suas orações, Marcos. Eu ouvi as suas orações, Ney. Ô, William, eu ouvi as suas orações. Escuta, esse cara, ele nunca tinha frequentado uma sinagoga, mas ele sabia do princípio, sabe que muda decretos mesmo no meio das dificuldades. O que é, pastor? Orar e jejuar em buscar a face de Deus. Faltaria tempo para a gente falar de Elias, Paulo, Esdras, Moisés, Daniel, Davi. Quantos exemplos a gente tem na Bíblia de homens, mulheres que oraram, jejuaram e milagres aconteceram. Faltaria tempo da gente contar testemunhos de gente que está aqui, que já orou, jejuou e Deus operou milagres e maravilhas. Se eu fosse chamar a pastora aqui: pastora, fale do seu testemunho. Irmão, tem tempo. Se eu fosse falar: Vivian, deu o teu testemunho. Max, deu o teu testemunho. Irmã Marinês, deu o teu testemunho. Quanto tempo orando pelo esposo? Todo domingo o homem converte de novo. Todo domingo seu Reginaldo no altar. Louvado seja Deus. Fruto de quê? De oração, de súplica, de clamar a Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, chegou a tua vez. Bata no ombro de quem está do seu lado e diga assim: chegou a tua hora. Agora a pergunta é: o que acontece quando a igreja jejua e ora? O que acontece comigo e com você quando a gente jejua e ora? Número 1, quando você jejua e ora, você vai se tornar capaz de ver as prioridades da vida de uma maneira muito mais clara.
Você vai começar a enxergar a tua vida e vai ver as prioridades da tua vida. Cara, isso aqui é prioridade, isso aqui é supérfluo, isso aqui é fútil, isso aqui eu posso descartar da minha vida. O nosso grande problema é que a gente gasta tempo com coisas que não são relevantes na nossa vida. Irmão, eu decidi, eu não posso mais perder um minuto com coisas que não são relevantes para mim. Isso aqui é relevante para mim, gasto tempo. Isso aqui não é relevante para mim, jogo fora. Você já viu aquele tipo de gente que fica gastando seus dias, gastando sua energia, gastando seu português, gastando seu dinheiro, gastando um monte de coisas com coisas que são irrelevantes, que não são prioridades. Quando você começa a orar e jejuar, Deus vai te dar clareza. Para quê? Para você ver, isso aqui é prioridade de Deus na minha vida. Isso aqui eu preciso priorizar. O reino de Deus vai se tornar o primeiro objetivo da sua vida. Olhe para quem está do seu lado, bata no ombro e diz assim: o reino de Deus vai começar a se tornar prioridade para você. Aquilo que antes era prioridade vai ficar lá atrás na escala de valores. Segunda coisa que acontece quando você ora e jejua, você vai encontrar equilíbrio em áreas da sua vida que geralmente estão desequilibradas. Escuta, eu preciso falar disso. Tem gente tão talentosa, tem gente com tantas atribuições, com tantas virtudes, mas tão desequilibrado, que não consegue dar um passo à frente, que não consegue fazer nada, não consegue produzir nada. Sabe, vive em círculo. Por quê? Por mais que tenha habilidade, por mais que tenha qualificações, nunca vai adiante a vida da pessoa, porque ela está desequilibrada. Quando a gente começa a orar e jejuar, Deus começa a trazer equilíbrio na nossa alma. Sabe, vão pisar no teu pé, mas quem está equilibrado, não precisa, não tem aquele papo de, eu vou sair da graça. Se você sair da graça, você morre, santo. Deixa eu só te explicar isso. Se você sair da graça, você morre. Pastor, não mexe comigo não, eu sou muito bom, mas olha, mexer comigo morreu para mim, acabou para mim. É sintoma de que você é uma pessoa desequilibrada. Porque quem é equilibrado, pode acontecer o que for, ele permanece inabalável. Ele permanece a jornada dele. Nada abala, nada aflige, nada muda a rota, nada altera o meu destino. Cristo é o meu alvo e eu vou continuar a minha jornada. Eu estava falando domingo passado que eu tinha entrado em contato com um pastor que me conheceu, um garoto. Ele é um mestre das escrituras e eu consegui agendar com ele. Ele vai estar com a gente aqui no início de dezembro para compartilhar conosco sobre a respeito das coisas do fim. E aí eu estava conversando com ele, marcando a data. Eu falei assim: pastor, em qual igreja que o senhor está? Ele falou: hoje eu estou em tal igreja, porque a igreja de onde eu fazia parte, o pastor da igreja fez quase que a mesma coisa com a Cristiane. Pensa você querer ser recebido aqui. Irmã Josélia, ela vem lá da igreja do Reteté, do Cambacé, do Proviar, da igreja do Pandeiro Quente, do Azeite Fresco. Ela falou: gostei dessa igreja, o senhor me recebe como membro? Aí a igreja onde nós fizemos parte tinha um negócio chamado Assembleia, que era como se fosse uma reunião administrativa da igreja. E ali se recebia os novos membros. Colocava-se diante da igreja e fazia um monte de perguntas. E aí a Cristiane entrou nessa leva, já fazia parte da igreja. E a gente estava namorando e ela foi ser recebida. E aí tinha umas 12 a 15 pessoas. E ela estava lá, magrinha, tadinha. E aí a pessoa que estava do lado dela, o pastor perguntou: você faz parte da escola bíblica dominical? Ele falou: ainda não, pastor, mas assim que for recebido como membro, a primeira medida que eu vou tomar é me matricular na escola bíblica dominical. A igreja tem alguma pergunta para fazer para o irmão fulano? Aí todo mundo ficou calado. Ele falou: então nós vamos receber o nosso irmão como membro da nossa igreja. Aí a igreja aplaudiu. Aí falou: como é seu nome, jovem? Aí uma jovenzinha magrinha falou: Cristiane.
Aí o pastor, assim, eu dei muito trabalho para ele. Ele falou, você é amiguinha do Júnior, né? Aí eu falei, ele é meu namorado. Eu falei, lascou tudo. Aí o pastor fez a mesma pergunta. Você está matriculado na escola bíblica dominical? Ela falou, pastor, eu estou vindo da minha igreja, pedindo carta para cá. Assim que eu for recebida, a primeira medida vai ser fazer a minha inscrição na escola dominical. Infelizmente, a gente não pode te receber aqui como membro da nossa igreja. 14 pessoas foram recebidas, só ela que não. O pastor, diante de toda a igreja, falou, eu não te recebo aqui, porque você é namorada do Júnior. Quando ela foi sentar, escuta, ela é crente, irmão. Eu não era, não. Calma, Júnior. Ele não quis receber a gente, ele não quis me receber. Mas a gente pode servir a Deus em outra igreja. Eu falei, mas ele não quis te receber só por minha causa. Você não tem culpa daquilo que eu fiz para ele. Eu vou tirar satisfação com ele. Porque o pastor ficava na porta da igreja no final do culto, apertando a mão de todo mundo. Eu falei, quando a gente passar lá, eu vou falar. Ela falou, você não precisa disso. A gente não precisa disso. A gente só precisa de um lugar para a gente servir a Deus junto. Escuta, quem tem uma vida com Deus, até quando é rejeitado, ele não perde. Isso aqui é a minha vida. Você pode ter me rejeitado, mas Deus, Ele sempre me aceitou. Essa moça me ensinou a ser crente. Às vezes você vê o pastor pregando, mas ela que me ensinou a ser crente. Com a maneira dela simples, reta, íntegra diante de ser. Eu quero dizer para você, se você orar e jejuar, nada vai te desequilibrar. Ninguém vai te desequilibrar. Situação nenhuma vai tirar você do equilíbrio. Posso ouvir um amém, Senhor? Terceiro lugar, você vai se tornar mais sensível ao Espírito de Deus. As coisas espirituais se tornarão mais claras e efetivas na sua vida. Pastor, por que o senhor está falando disso? Porque eu quero despertar você e te provocar você a jejuar. Porque você me ouvir desde a primeira semana até hoje, e você sair daqui, você não jejuar e orar, eu não cumpri o propósito. Talvez tenha gente aqui que nunca jejuou, ou melhor, você já fez o jejum para tirar sangue, porque todo mundo que está aqui já jejuou uma vez, pelo menos para você tirar sangue. Mas eu quero te desafiar a você fazer um jejum espiritual. Você ficou no mínimo 8 horas sem comer para fazer o exame de sangue. Você pode ficar no mínimo 8 horas sem comer para você consagrar a tua vida a Deus. Pastor, é só ficar sem comer? Não, esse período onde eu vou me abster do alimento, eu vou me alimentar da palavra de Deus. Esse período onde eu vou dizer não para o alimento, eu vou dizer sim para as coisas espirituais. Esse período onde eu vou dizer não para o alimento, eu vou dizer sim para aquilo que a palavra de Deus fala ao meu respeito. Você está entendendo isso, sim ou não? Escuta, irmão, o que vai despertar na sua vida são coisas tão incríveis de Deus. Sabe, são coisas que você nunca experimentou de Deus. Você vai dizer assim: pastor, por que eu não jejuei antes? Pastor, por que eu não orei antes? Por que eu não fiz isso antes? Sabe por quê? Porque a tua carne não quer que você faça isso. A gente tem um inimigo feroz, sabe? Um inimigo, sabe, aguerrido, que todo dia ele quer negociar conosco. Não faça isso, Aline. Não ore, não busque. Sabe, todo dia a nossa carne, Márcia Ângela, ela fica gritando, dizendo: você não precisa disso. Isso não precisa. Você não precisa fazer mais isso. Mas escute, Paulo vai dizer: eu esmurro a minha carne. Quando eu leio esse texto, eu imagino Paulo brigando, uma luta contra ele mesmo. A minha maior guerra não é contra Satanás. A minha maior guerra não é contra pessoas. A minha maior guerra é contra o próprio Júnior. Porque o Júnior,
Ele não tem nada de bom para oferecer para ninguém, irmão. Ah, pastor, não fala assim, não. O Júnior não tem nada de bom. O Júnior natural, carnal, não tem nada de bom para oferecer. Mas o Júnior, cheio do Espírito Santo, ele pode despertar a vida de Deus em alguém. O Júnior, cheio do Espírito Santo, ele pode estender a mão para alguém e levantar alguém caído. Nunca queira ver o Júnior natural e carnal. Ele não presta. Eu quero dizer que o teu eu natural também não presta. Eu tenho falado todo dia para alguém aqui da igreja: morra, morra. E eu quero dizer para você: o jejum mata a nossa carne. O jejum vai reduzindo a nossa carne a nada, a ponto de Cristo viver em nós e não mais nós vivermos a nossa vida. Quarto lugar, para a gente caminhar para o fim, você vai exercer domínio próprio. Quinto e último, quando você jejua, você descobre aquelas podridões e amarguras que estão incrustadas, presas dentro de você. Quando você começa a jejuar, pastor, como assim? Vou te explicar. Eu já tive momentos onde eu estava jejuando que o velho Júnior começou a se manifestar. Sabe por quê? Porque o jejum quebra com as ataduras, sabe, com as ligaduras da impiedade. E aquilo que tem de mal em nós começa a vir para fora. E vem para fora por quê? Porque Deus precisa tratar a nossa vida. Eu quero dizer para você: deixe Deus tratar a sua vida, para que você se torne alguém segundo o coração de Deus. E eu quero encerrar te fazendo um convite. No próximo domingo, dia 2 de novembro, às 8 horas da manhã, até o meio-dia, eu vou estar aqui em jejum. Vai ser o dia do jejum. A gente vai encerrar essa série de mensagens jejuando juntos. No final, eu vou pedir para alguém da igreja fazer uma mesa com fruta, um suco, uma água, só para você quebrar o teu jejum até você chegar em casa e você fazer a sua refeição, seu almoço. De 8 da manhã até as 12, eu vou estar aqui, eu e a minha esposa. Pastor, vai ter culto de manhã? O culto de manhã vai ser o dia do jejum. O culto da manhã, a gente começa às 8 da manhã, com adoração. Esses homens vão estar aqui para a gente adorar a Deus. E a gente vai adorar a Deus de 8 da manhã. E vamos até o meio-dia. Adoração, palavra, oração. Adoração, palavra, oração. Adoração, palavra e oração. Eu vou estar de jejum. Se você também quer experimentar de Deus, venha em jejum. Eu vou estar de jejum das 8 da noite até o meio-dia de domingo. De 8 da noite de sábado até o meio-dia de domingo, eu vou estar em jejum, orando por mim, orando por minha casa, orando pelo Júnior, para que o Júnior seja cheio do Espírito Santo, e orando por essa casa, para que esse lugar seja um lugar cheio da presença de Deus. Fica de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa noite.